Fala pessoal, tudo bem? Daniel tentando trazer conteúdo diferente para o canal, conteúdo para quem gosta de pensar. E hoje, não gosto de voltar de novo em tema de racismo, pô, parece que o canal é só sobre isso, não é? Mas ouvi comentar um caso também envolvendo o mundo dos games que surgiu. E também para tentar fazer um contraponto e citar de várias fontes. E o caso foi um pouco difícil de achar, com certeza, tem muita fonte controversa sobre isso, e isso não apareceu, talvez tudo que, na minha opinião, deveria, ou em fontes mais confiáveis, mas comentando do que eu achei. Correndo risco, se eu tiver alguma coisa errada, eu vou voltar no vídeo e vou editar aqui nas informações, tá? Então, o que aconteceu que eu achei com certeza? Uma desenvolvedora que está trabalhando no jogo do Pantera Negra, uma desenvolvedora negra, acharam uma entrevista dela de 2021 em que ela comentou ela estava indo em outro projeto e ela comentou que ela não contratou pessoas brancas. E ela contratou como se fosse a coisa mais natural do mundo e o que ela falou, tentando trazer com a maior exatidão possível, que ela não contrata pessoas brancas porque a melhor forma de criar um ambiente seguro é ter pessoas que se parecem como ela. Daí ela chega e fala que ela não está dizendo que pessoas brancas criam um ambiente inseguro, mas é difícil trabalhar com pessoas brancas porque elas acham que alguma coisa é ok, então mas na verdade é uma microagressão. E várias coisas para comentar em relação a isso. Primeiro, essa fala é um absurdo e é uma fala racista e preconceituosa. E parece que as pessoas estão clamando de novo, já vi algumas coisas nisso, por um apartheid, né? Tipo, é difícil trabalhar com pessoas brancas porque todos são racistas, porque todos fazem isso, então não vou contratar pessoas brancas. Tá buscando uma justificativa para não contratar pessoas brancas. Ela fala que ela diz, não estou dizendo que pessoas brancas criam um ambiente inseguro. Não, é isso que ela tá falando. É igual se eu chegasse e falasse assim, não estou dizendo que você é burro, mas você não sabe nada, você não tem a menor capacidade intelectual e tudo que você deveria saber como pessoa pela sua idade, você não sabe. Eu estou chamando de burro, não adianta eu dizer que eu não estou chamando de burro. Ela literalmente falou que não está isso só para não justamente para que não caíssem em cima dela, para que não condenassem ela, mas no instante seguinte afirmou isso de novo. Então é simplesmente, quer dizer, uma tentativa de escapar do peso das palavras, mas não adianta. Ela realmente disse isso. Indiretamente, pessoas brancas criam um ambiente inseguro. E por isso ela não quer trabalhar com pessoas brancas. E de novo isso parece a questão do apartheid. Então pessoas brancas trabalham com brancas, pessoas negras trabalham com negras. Que é o próximo ponto. Putz, banheiro de pessoas brancas e banheiro de pessoas negras? Vamos voltar nesse ponto, já que as pessoas brancas criam um ambiente inseguro? Quer dizer, é simplesmente ridículo que tenha uma fala dessa. E por um lado é muito bom que isso tenha vindo à tona. Não sei se a pessoa mudou. Por um lado, eu não gosto de coisas do passado vindo à tona. Não gosto disso, porque a pessoa tem chance de mudar, chance de evoluir, chance de aprender. Então, por um lado, isso é muito ruim quando você tem essa cultura do cancelamento, porque você tira a chance da pessoa de se arrepender, de mudar, enfim, de fazer diferente. E todo mundo evolui, provavelmente se pegar algumas ideias minhas de alguns anos atrás, elas não vão ser iguais às ideias de hoje, algumas talvez até por questão de mudança de contexto, outras porque realmente eu aprendi. E talvez se der tudo certo, eu estiver fazendo vídeo daqui 10 anos, eles não vão estar parecendo com os vídeos de agora, vou até talvez, quem sabe, mostrar uma evolução minha. Mas enfim, mostra realmente o pensamento que é preocupante nesse sentido, de preconceituoso, que não pode ter. Segundo, é a dificuldade de achar quando você tem um caso como esse, que às vezes o pessoal gosta de chamar de racismo reverso, enfim, mas achar uma fonte confiável. Porque boa parte das fontes que eu fui atrás, é, você conseguia perceber até pelo texto, pelo jeito, que não era um bom jornalismo. E várias delas o próprio pessoal estava chamando a atenção, que a entrevista não foi relativo, a entrevista foi antiga, que a entrevista, o pessoal diz em comentários, quer dizer, que você via a fonte falando que a entrevista era atual, que ela era a chefe do Pantera Negra, teve um cachorro, e o pessoal falou, ela não é a chefe do jogo do Pantera Negra, nada disso. Então então isso é uma coisa ruim. Que é como às vezes fica difícil e como achar informações confiáveis quando você tem um caso nesse estilo, que envolve preconceito e muitas vezes quando envolve, vou chamar assim, preconceito entre aspas, não entre aspas, que é da minoria contra a maioria. E o último ponto, por que isso é muito ruim, muito prejudicial também? Porque isso alimenta os fóruns de direita, o pessoal extremista. É assim que você alimenta. Você tem alguém que fala isso, a informação não chega muitas vezes do jeito certo, chega só em alguns lugares e não tem às vezes todo o impacto que precisaria ter ou que poderia ter uma declaração dessas.
E daí você dá margem para o pessoal que está justamente recrutando os extremistas e está criando de novo esse jogo nós versus eles. Por isso que eu quis trazer de novo o tema de racismo, mas para abordar por outros aspectos, de novo a ideia do canal. Quando a coisa não fica bem documentada, o que acontece? Cria margem para o pessoal documentar como bem entende. Então o pessoal documenta com falha, com fake news. Então, assim, a fala por si só já é um absurdo, já é problemática. Você não precisa transformar a mulher na chefe do desenvolvimento do jogo do Pantera Negra para ela ser problemática. Como fala, como ideia, como filosofia. Justamente pelos motivos que eu acabei de falar aqui. E só que o pessoal ainda assim distorce e começa a criar uma coisa maior do que precisa. E de novo, por isso não ter muitas vezes uma certa repercussão, cria, ó, tá vendo? O cara tal falou que não contrata negro, olha o que aconteceu. A pessoa tal falou que não contrata brancos e olha o que acontece. Tá tudo ok, quase ninguém reporta. E daí o que você faz? Não tô querendo comparar um racismo com o outro, porque pra mim toda discriminação é ruim. Mas vale o que eu conversei recentemente com a pessoa. O ruim é o que você sente pior na sua pele. Falando para cada pessoa, quer dizer, cada pessoa tem o seu pior, que é o que ele sentiu na pele. E o que o pessoal usa esse tipo de coisa, como eu vi em alguns fóruns, para fazer recrutamento do pessoal de nós versus eles, fazer recrutamento de extremismo e coisas do tipo. Principalmente porque, e não vou dizer que gastei tempo, não gastei horas olhando isso, adoraria poder gastar horas fazendo vídeo, mas não tenho nem views nem como fazer isso. Mas um dos pontos que apontaram tinha realmente o pessoal defendendo ela. Então, que o pessoal defendendo e falando que isso é certo, que você precisa de ambientes seguros para pessoas negras, que pessoas brancas em ambientes podem comprometer o trabalho de pessoas negras e as pessoas brancas não entendem isso. Então, tinha gente justamente defendendo ela e falando que isso era uma coisa necessária, citando o caso, porque eu já trabalhei com um cara racista, então realmente é a melhor maneira de tirar ou coisas assim. Eu passei bem por cima por alguns comentários num lugar que o pessoal falou, ó, dá uma olhada como o pessoal tá defendendo ela. E daí volto a falar, meu, se é isso, então a gente tá fazendo a sociedade errada, a gente tem que voltar a fazer um apartheid. Vamos separar os países, vamos fazer o país de branco, o país de negro, porque realmente é impossível a gente conviver junto. Quer dizer, totalmente sem sentido você supor isso e começar a defender essa prática. O pessoal tá indiretamente defendendo um apartheid. Não adianta falar, não é isso que eu tô defendendo. Não, é isso que você tá defendendo. Quando você fala que tem que ter um espaço só de negro, você indiretamente está defendendo uma segregação racial. Porque se você vai ter um espaço só de negro, você vai ter um espaço só de branco. O que é isso? Segregar. Que é um dos problemas, uma tática de argumentação. Talvez até tenha um daqueles nomes, esqueci agora qual, poderia olhar, mas que é isso. Quando você diz uma coisa sem querer dizer isso. Que é a mesma coisa, aliás, que a mulher fez na defesa dela. Tipo, eu não estou dizendo que pessoas brancas criam um ambiente seguro. Eu estou dizendo que eu não estou falando isso. Porém, eu estou dando a definição de pessoas brancas criarem um ambiente seguro nas próximas falas. Que, de novo, o exemplo que eu dei aqui de chamar alguém de burro. Olha, eu não estou te chamando de burro, mas eu estou te dizendo que você não sabe nada, que você não tem capacidade intelectual nenhuma, que você não tem nenhum conhecimento e que você não consegue usar seu cérebro para nada. Eu estou te chamando de burro, só que eu estou dizendo que eu não estou te chamando de burro para não ser acusado disso. Não tem sentido. Então, é exatamente isso que as pessoas estão defendendo o problema. E isso começa a ser usado como recrutamento para o pessoal extremista, quando você tem um caso desses. Enfim, o caso está aí, envolve um pouco, como eu falei, até porque eu gosto, foi um pouco de por isso que eu vi o mundo dos games, então por isso que apareceu como notícia, mas não teve nenhum, até porque o vídeo também é um pouco antigo, não teve nenhuma repercussão por enquanto para a pessoa ou para até onde eu vi, nenhuma demissão, nenhum desligamento dela do projeto, ela continua ali. Não sei se o caso vai ter mais repercussão, se tiver até por uma questão de continuidade, vou tentar abordá-lo aqui, nem que seja numa notinha, mas comentando um pouco minha opinião, os casos e trazendo aqui o que acontece. E é com isso, né? Só treinando. Quando você tem não só isso, por tudo isso, quer dizer, ter que ficar em restrito a lugares que distorcem a notícia, não ter uma fonte confiável e o pessoal ainda defender isso e agir como se fosse totalmente normal e indiretamente defender esse apartheid. Enfim, vamos e volta a falar, todo mundo falando, Daniel, por que você fala isso? Primeiro, uma questão de equilíbrio, falei de vários outros tipos de racismo aqui, e de novo, porque é o que eu disse, enquanto você não acaba com o extrema polarização, e daí vale um excelente exemplo que aconteceu com aquela pessoa que eu também citei aqui, dos europeus safades, que criticou a torcida por ser branca e tudo isso, foi um bom exemplo, a pessoa foi punida, perdeu o cargo dela, bom, mas quer dizer, enquanto isso não acontece, você vai continuar dando alimento
para você criar os extremistas do outro lado. E esse é o problema que as pessoas não percebem. Quer dizer, esse caso exemplo, que isso ficar restrito para o ambiente onde teve fake news, o pessoal defendendo, o pessoal achar que tá normal defender. Quando alguém fala que isso é um absurdo chamar a pessoa de supremacista branco e coisa do tipo e partir para ofensa, é exatamente o que está alimentando e criando supremacistas brancos. Não de pessoas que dizem que a frase é um absurdo, mas pessoas que veem que a frase é um absurdo e são tomadas com ofensas ou coisa assim. Também não estou defendendo ninguém que vai para esse lado, mas o que acontece? Você empurra a pessoa para isso, você cria o monstro que você disse que está tentando combater. Enfim, pessoal, depois até o próximo vídeo. De novo, o comentário está sempre aberto aqui para discussões inteligentes. Até mais.